Olha só, no episódio passado, nós vimos sobre as roças familiares dos indígenas missioneiros que possibilitavam assim a produção dos bens para a família. E hoje nós veremos sobre a produção e distribuição dos bens comuns nos povoados missioneiros. Mas que bens comuns eram esses, Antônio? Olá, professora Matilde. Pensando na previdência e sustento dos povoados missioneiros, os jesuítas estabeleceram plantações comuns de milho, de leguminosas, como feijões e favas, de árvores frutíferas e de hortas. Plantavam também algodão, erva mate, assim como estabeleceram estâncias para a criação de gado maior e menor. Durante os 6 meses do calendário agrícola, os indígenas missioneiros iam às plantações comuns às segundas e sábados, exceto os tecelões, ferreiros e demais artífices mecânicos, que não participavam das tarefas comunitárias durante todo o ano, mas se alternavam entre o trabalho em suas roças, uma semana dedicada a isso, e o exercício de seus ofícios na outra semana. Diz Cardiel que era tamanha dedicação desses artífices que desempenhavam todos os ofícios sem pagamento, mas que a partir dos bens comuns eram melhor remunerados por trabalharem mais do que os demais. O padre os visitava com frequência para que cumprissem bem suas funções, embora se sentissem enobrecidos por possuírem ofícios que geravam bens comuns ao povoado, como ferrarias, tecidos, correame. Também por uma questão de previdência, especialmente para momentos de escassez e para a conservação das sementes, os povoados missioneiros possuíam celeiros coletivos que recebiam a produção das roças coletivas e das roças familiares. Assim, o milho, uma das bases da alimentação cotidiana, era posto em sacos, cada um com o nome de seu dono, e aos poucos era devolvido a ele conforme ia consumindo ao longo do ano. Não raras vezes a alimentação dos povoados missioneiros escasseava nos últimos meses antes da nova colheita e era fornecida pelos missionários recorrendo-se aos celeiros coletivos. Sei, mas como e quando eram utilizados os bens comuns, assim, produzidos comunitariamente, então? Matilde, a distribuição era feita de acordo com a necessidade percebida. As sementes eram fornecidas a quem não as tinha por tê-las consumido ou perdido. Também esses bens comuns eram utilizados para o sustento da casa das recolhidas, o Cutiguaçu, para suprir as viagens em prol do povoado, para alimentar os meninos e meninas quando iam às plantações comuns ou a outras tarefas, para acolher caminhantes e hóspedes, independentemente se fossem espanhóis, mulatos, mestiços, negros ou indígenas, escravizados ou livres, oferecendo-lhes hospedagem, comida e até transporte gratuito pelos rios grandes, que não tinham pontes, para socorrer doentes, idosos e necessitados. Já os frutos dos algodoais, transformados em tecidos, serviam para vestir todas as crianças, a quem ia aos ervais colher erva mate, as viúvas, recolhidas, idosos e incapacitados. Peças de tecido também eram dados como prêmio nas festas e cerimônias militares e políticas, aos que melhor se destacassem. Mas boa parte do tecido era vendido em Buenos Aires e Santa Fé, possibilitando que fosse trocado por materiais necessários ao povoado, como ferro, panos, ferramentas, além de sedas e adornos para as igrejas. Sabe, eu fiquei pensando aqui, havia algum tipo de salário para os trabalhadores dentro dos povoados missioneiros? Matilde, não havia pagamento de salários pelos trabalhos realizados, pois eles serviam ao bem comum. Era costumeiro, por exemplo, que enquanto alguns estivessem viajando em virtude de alguma atividade do povoado, os outros ficavam consertando e construindo suas casas,
cultivando os milharais e outras plantações comuns, e também as plantações particulares, caso demorassem muito para retornar, além de realizarem tudo mais que servisse para os viajantes e para os que permanecessem no povoado. Somente se o trabalho dos viajantes fosse maior do que o trabalho dos que ficavam no povoado, ou se a viagem fosse feita com especial cuidado e utilidade, eles eram remunerados, mas a recompensa era feita com terços, tecidos listrados, do qual gostavam muito, facas, esporas, freios, machados e cunhas. Mas assim, em relação aos animais criados nos povoados missioneiros, a gente podia conversar um pouco sobre isso? Professora, nós vamos dedicar um episódio especial para tratarmos sobre as estâncias missioneiras. Mas agora o que tenho a dizer é que o padre José Cardiel considerava que os bens comuns mais importantes eram o gado maior e menor. Ele nos informa que os indígenas missioneiros não possuíam em particular vacas, bois, cavalos, ovelhas ou mulas, mas apenas galinhas. Embora tivessem desejado que cada família tivesse e cuidasse de seus animais, os resultados não foram animadores, de modo que a opção foi mesmo mantê-los como bens comuns. E o uso desses bens era principalmente, no caso das ovelhas, para vestuário e alimentação, do gado bovino para o alimento, retirada do couro e para servir como animal de tração, e do gado muar e equino para transporte e também tração. No caso da criação de gado para a alimentação, embora nós vamos tratar somente dela em outro episódio, adianto que nem sempre era suficiente para que os povoados missioneiros tivessem carne todos os dias. Cardial nos dirá que somente em 6 ou 8 povoados era possível distribuir diariamente carne aos seus moradores. Nas demais, especialmente nos momentos de seca, que aconteciam a cada 3 ou 4 anos, e de epidemias, seus moradores podiam receber carne 2, 3 ou até 4 vezes por semana. Certo. Antônio, mas onde entram o Tupambaé e o Abambaé nisso tudo? Matilde, nas missões Guarani, os espaços produtivos familiares foram chamados de Abambaé, o lugar utilizado para o benefício das famílias em particular. Já o termo Tupambaé foi traduzido por terra ou espaço de Deus, embora a CEP indique que os indígenas o chamassem também de terra do Padre. Ele era o espaço para a produção dos bens coletivos, mesmo que os missionários também pudessem pedir que eles fossem produzidos nas roças familiares. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio, Matilde. Muito interessante essa forma de produção e distribuição dos bens comuns, não é, Antônio? Gostei muito de saber sobre isso. Até o próximo AgoDVT. Obrigado.